Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Revelações da Bíblia. Eu me chamo Sérgio Silva. Se você não é inscrito, quero pedir que você se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum outro vídeo que eu postar aqui. Meus irmãos, há alguns meses atrás eu publiquei 2 vídeos aqui no canal falando sobre um tema um pouco complicado de entender, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu percebi que muita gente me mandou mensagens e um certo tipo de preocupação por não entender o que realmente significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Eu sei que tem centenas de vídeos por aí falando sobre esse tema, mas se você chegou até aqui nesse canal, é porque com certeza Deus tem algo a passar para você. Quero que você fique até o final desse vídeo, senão você não vai entender realmente o verdadeiro significado desse pecado, que é um pecado imperdoável. E muita gente mandou mensagem para mim dizendo que estava preocupada, dizendo que até mesmo poderia ter perdido a salvação, né? Achando que até mesmo blasfemou contra o Espírito em pensamento. Né? São diversos comentários que eles colocam, e alguns até mesmo assim bem, extremos, né? Então eu quero explicar para vocês aqui de uma forma bem simples. Não vou entrar muito em detalhes, porque esse é um tema muito amplo e a Bíblia ela tem uma série de versículos que corroboram, que fortalecem, né, alguns pontos específicos. Então eu vou trazer apenas aqui um contexto mais claro, né, mais assim, mais fácil entendimento para vocês, né? Mas antes da gente entrar nesse contexto, a gente tem que primeiramente ler o versículo principal, né? Este versículo principal que está na Bíblia, que é no livro de Mateus 12, versículo 25, a partir do 24 em diante, né? Onde Jesus fala justamente sobre esse assunto, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu quero que vocês prestem atenção, bastante atenção, porque eu vou explanar o versículo de forma bem lógica, bem clara, para que vocês não percam nenhum detalhe, entendeu? Então estou aqui com a minha Bíblia aberta e o versículo diz o seguinte, preste atenção, o versículo diz o seguinte, sim, o versículo 23. E toda a multidão se admirava, dizendo, não é esse o filho de Davi? Né? Os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha só, preste atenção. Jesus tinha acabado de expulsar um espírito maligno de alguém. Eles começaram a dizer que Jesus expulsava. Eles, na verdade, eles nem falavam. Eles pensavam isso, né? E alguns que estavam ali deduziram também. Ou seja, mas esse não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, olha só, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, né? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que ele está querendo dizer com isso? Como pode um reino dividido lutar contra si mesmo? Ele vai cair. Então Jesus está dando aqui um detalhe claro de que se Beelzebu estivesse expulsando Beelzebu, logo um estaria contra o outro. E esse reino não ia prevalecer. Né? Então Jesus já está dando aqui uma colocação bem clara de que se ele expulsa espíritos em nome de Beelzebu, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, ele já está dizendo que Beelzebu ele não tem parte com ele. Satanás ele não tem parte com Jesus. Por isso ele é subjugado. Né? Então, o versículo 25 diz o seguinte, 26. E se Satanás expulsa Satanás, este está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Ou seja, uma confirmação do versículo 25. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que expulsam então vossos filhos? Ou seja, por que Satanás expulsa os seus próprios demônios? Com que não faz sentido, né? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Né?
Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, ou amarrar o valente, ou vencer o valente, né? Portanto, agora vem uma parte muito interessante. É justamente aqui essa parte onde está todo o sentido da blasfêmia. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Aqui, Jesus está dizendo todo o pecado. Então, se você pensa algum tipo de blasfêmia contra Deus, se você pensa algum tipo de blasfêmia contra Jesus, aqui eu já estou resumindo, por quê? Porque tem pessoas que dizem assim, eu pensei que eu blasfemei contra Deus, eu pensei que eu blasfemei contra Jesus Cristo, eu pensei. A blasfêmia, ela tem que ser falada, ela tem que ser dita, né? Então ele diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, todo pecado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Ponto. No versículo 32, ele vai dizer, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se ele há perdoado. Ou seja, se qualquer pessoa falar qualquer coisa contra Cristo, lhe será perdoado. Certo? Lhe será perdoado. Isso não deixa de ser um pecado grave. Certo? Não é recomendável. Deus ele nos orienta a se desviar de qualquer tipo de pecado. O termo pecar é desviar do alvo. Então, se você comete algum pecado, você desvia do alvo. Isso entristece o coração de Deus da mesma forma. Né? Então, ele diz, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se ele há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. O termo é falar. Certo? O termo aqui é falar. É expressar o que o seu coração está sentindo. Né? Só que depois eu vou entrar mais em alguns detalhes que você vai entender. Não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, nem naquela época em que Jesus falava isso, e nem na nossa geração. Hoje que nós vivemos, e nem da nossa próxima geração. Ele está dizendo em relação a isso aí. Né? Então ele diz assim, ou fazer árvore boa, ou seu fruto bom, ou fazer árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é uma pessoa que não produz frutos bons. Uma pessoa que comete pecado também não produz frutos bons. Aqui não existe uma regra específica, pecado é pecado. Né? Aí depois Jesus exorta eles e diz, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, o homem mau do mau tesouro tira as más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disser, não hão de dar conta no dia do juízo. Né? Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Logo mais à frente, Jesus vai dizer o seguinte, olha, uma vez o Espírito Santo entrando na casa e deixando adornada, e essa pessoa, né, se desviou do caminho, isso está dentro do mesmo contexto, se desviou do caminho, e o espírito que saiu imundo fica em lugares áridos, procurando algum lugar para ficar. E depois ele retorna para casa, e a casa está limpa e adornada. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele faz uma limpeza na nossa casa, certo? E se por acaso o homem blasfemar contra o Espírito Santo, ele vai sair totalmente da casa, certo? Quando o espírito maligno volta, ele acha a casa adornada. Ou seja, está claro que Deus deixou a casa limpa. Quem estava habitando era um ser puro, que foi entristecido na sua totalidade. Então o Espírito Santo deixando essa casa, um espírito maligno volta para casa e com ele traz mais 7. E o segundo estado, Jesus vai dizer que o segundo estado é pior do que o primeiro. O que significa isso? A pessoa, para blasfemar contra o Espírito Santo, primeiro ele tem que ter tido uma experiência com o Espírito Santo. Então aí você me pergunta,
por que esse pecado ele é tão grave? Né? E que diferença tem entre Deus, o Pai, né? Jesus e o Espírito Santo? Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa que compõe a triunidade de Deus. Na verdade, o Espírito Santo é a essência do Pai e do Filho, certo? Ou seja, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, é a extensão dele mesmo. Ou seja, Jesus e Deus, sem o Espírito Santo, não pode ser Deus. Entenderam? Ou seja, se faltar qualquer um dos três, eles não podem ser Deus. Mas o Espírito Santo é aquele que sonda a intimidade e os pensamentos de Deus. Ou seja, é o único ser capaz de sondar o coração de Deus, o íntimo de Deus. Veja só a importância que o Espírito Santo tem. Ele é uma pessoa, não é uma energia, como algumas pessoas falam por aí. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem desejos, certo? Agora, ele é a extensão de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles em si é o próprio Deus. O Espírito Santo é quem sonda a intimidade de Deus. É o ser, vamos dizer assim, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo está indo diretamente contra o coração de Deus, contra a intimidade de Deus. Está entristecendo a pessoa de Deus a um nível total, vamos dizer assim, a um nível... não dá nem para a gente mensurar. Entendeu? Então é uma dor muito grande, é um desprezo muito grande, é uma falta de consideração muito grande. A pessoa blasfemar contra aquele que praticamente te prepara, aquele que é seu advogado, aquele que intercede por vocês. Se você peca contra o Espírito Santo, se uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ele está dizendo, eu não quero mais esse advogado. Ele está dizendo assim, eu não quero mais me aproximar de Deus, porque o Espírito Santo é o único que pode levar as nossas orações até Deus. O Espírito Santo é o único que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia chega a dizer isso aí. E ele se uma de nós. Então, o Espírito Santo, praticamente, é a vida de Deus e de Cristo. Eles estão ali, em um único ser. Então, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é simplesmente algo que que tira completamente qualquer tipo de chances de arrependimento, porque você acaba abrindo mão da única forma de você se arrepender, da única forma de você ser convencido que cometeu algo errado. Quando você vai orar é porque o Espírito Santo te convenceu a fazer aquilo. Quando você glorifica a Deus é porque o Espírito Santo está te impulsionando a fazer isso. Quando você faz algo bom, quando você se dedica a fazer a vontade de Deus, aquilo é o Espírito Santo na sua vida moldando o seu caráter. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ele se afasta totalmente e a pessoa fica, como a Bíblia diz, vira uma nuvem sem água, vira uma folha seca levada ao vento. Simplesmente, como a Bíblia fala, é como se fosse uma estrutura preparada para a destruição. Ele não tem mais nenhum tipo de perspectiva. E muita gente pensa que a blasfêmia contra o Espírito Santo gera algum tipo de remorso, gera algum tipo de dor, gera algum tipo de sentimento, vamos dizer assim, de culpa. Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela sendo cometida, a pessoa ela não sente mais prazer nas coisas de Deus. É como se para ela Deus nunca existiu. É como se para ela o Espírito Santo nunca existiu. Ela não sente remorsos, ela não sente mais, nem mesmo medo ela não sente. Então todas as vezes que você vem e fala, irmão, eu cometi esse erro, acho que eu vou para o inferno, meu Deus, blasfemei contra o Espírito Santo, isso é uma prova clara de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você vem pedir ajuda
pelo fato de achar que blasfemou contra o Espírito Santo, logo é o Espírito Santo que está te convencendo a fazer isso. Então essa é uma prova de que você não blasfemou. Uma pessoa que blasfema com o Espírito Santo, a Bíblia diz que ela é uma folha levada ao vento. Para ela, a Bíblia é um livro comum, tanto faz queimar como faz ser destruído por qualquer outra coisa. Não faz mais sentido, eles não sentem mais, o corpo deles não deixam de ser, como eu posso dizer, tocado pelo Espírito Santo. É impossível que essa pessoa volte a sentir a presença de Deus novamente. O apóstolo Paulo chega a dizer que se essa pessoa morre, a única coisa que resta nela é uma expectativa de pavor eterno. Simplesmente isso, mas quando morre, mas antes ela não sente mais desejo, não sente prazer em Deus. Então se você acha que blasfemou contra o Espírito Santo e vem aqui no canal às vezes dizer, irmão, me ajude, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu quero te dizer o seguinte, o fato de você vir até aqui pedir ajuda é uma prova clara de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não pede ajuda a Deus. Não se lamenta por ter blasfemado. Não sente arrependimento. Porque é justamente o Espírito Santo quem traz esse sentimento de arrependimento no nosso coração. Entendeu, pessoal? Então, eu quero dizer para vocês que é basicamente isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é algo simples de ser cometida. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo bem específico. Tem que ser bem claro. Senão até o próprio Deus ele não considera. Existe muita gente aí que acha que blasfemou contra o Espírito Santo, mas a sua ignorância, né? Na sua ignorância, Deus até Deus ele não toma como uma afronta, porque é a ignorância da pessoa. Mas uma vez que a pessoa se converte, aceita Jesus como Salvador, sente ali a presença de Deus, vê os milagres, vê as maravilhas de Deus, e ele sai por aí depois, numa mesa de bar, ou então em algum lugar, ele se envergonha e começa a dizer que tudo aquilo que ele viveu não foi Deus, mas foi o adversário. Isso aí é muito triste e é isso aí que realmente é denominado a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não qualquer pensamento, qualquer palavra. Entendeu, pessoal? Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Então, blasfemar contra o Espírito Santo significa você entristecer na plenitude aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Uma vez que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ele não sente mais aquele desejo de orar, aquele desejo de arrependimento, ele não sente mais ele não sente mais ele não tem mais consciência de que entristeceu o coração de Deus. É o Espírito Santo que leva o homem à oração. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado que ele cometeu. Né? O Espírito Santo, o nome do Espírito Santo é Ruach. Ruach Elohim, que significa Espírito do Criador, ou Espírito da palavra do Criador, que é Jesus. Quando Jesus ele subiu ao céu, ele falou, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conheceu, mas vocês conhecem. E ele habita convosco e estará em vós. Ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não creu no Filho de Deus. Da justiça, porque Cristo subiu justificado e vós não vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado, já está condenado. Então, o único ser que já está condenado na Bíblia é Satanás. Certo? Então, blasfemar contra o Espírito Santo significa blasfemar contra aquele que te faz se aproximar de Deus, contra aquele que faz você se achegar a Deus, contra aquele que te prepara para o céu. Ou seja, não entristecer o Espírito Santo, pelo qual está selado para o dia da redenção. Certo, meus queridos? Então, assim, a blasfêmia com o Espírito Santo ela é bem específica. Ela não é simplesmente, eu pensei, ou eu falei algo e aquilo... eu estou sentindo que eu perdi minha salvação, agora está tudo perdido, como o pessoal do comentário colocou aqui. Não é bem assim. Uma vez que é impossível que uma pessoa recebe o Espírito Santo, né?
conhece as riquezas dos mistérios de Deus, né? Sente a presença de Deus, é batizado com o seu Espírito, né? E outra vez colocou o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus em ignominia, decaindo, colocando ignominia. O que é ignominia? É em vergonha extrema. O que é o pecado do blasfemo o Espírito Santo? É atribuir a Satanás toda a obra do Espírito Santo. Foi o que os fariseus falaram. Tu expulsas demônios em nome de Beelzebul. Isso é uma blasfêmia direta para a pessoa do Espírito Santo. Então isso entristece e precisa ser algo totalmente público. Totalmente público. Então é por isso que eu também digo que é muito difícil essa prática. Porque é difícil alguém rejeitar o Espírito Santo. É muito difícil alguém rejeitar o Espírito Santo. Então tem que ser algo consciente e de alguém que já participou do arrependimento, participou da redenção, aceitou a Cristo como seu Salvador, já teve experiências com Deus. Então não é simplesmente, eu pensei, eu falei assim, não é bem assim que a blasfêmia acontece. Tem que ser algo específico, tem que ser algo muito específico. Certo, pessoal? Então quero que vocês fiquem na paz. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, vocês podem mandar aqui para mim. Pode mandar aqui para mim que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Tá bom? Quero pedir que você se inscreva novamente no canal. Me ajude aí o canal crescer, cada um de vocês aí. Compartilhe esse vídeo com a maioria das pessoas possível. Tá, pessoal? Fiquem todos na paz. Tchau. Fiquem todos com Deus, tá? Vai, bota a mãozinha. Isso. Fala assim, ó. Pessoal, se inscreve nesse canal aqui. Se inscreve no canal aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.